Apareceu que está gravando? Deixa eu ver, vamos ver. Isso, apareceu. Apareceu. Jóia. Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos fazer aqui nesse nosso plantão uma abordagem rápida, então, para vocês sobre como a gente vai desenvolver o projeto que nós iniciamos no primeiro semestre, agora no segundo semestre, das disciplinas de Sociologia e Filosofia, com um acréscimo, né, para os alunos de Informática. A gente pode, né, dedicar uma atenção especial e explicar certinho como é que vai acontecer. Mas agora a gente vai ter o professor Éder Pansani também, que está aqui na sala com a gente, e ele vai auxiliar os alunos de informática na atividade que eles vão desenvolver na disciplina, então, que vai ser para o Éder, e para esse nosso trabalho aqui de Sociologia e Filosofia, tá joia? Então, nós vamos desenvolver um produto. Vocês fizeram uma pesquisa, né, dividido em 10 temas, então cada curso a gente dividiu em 10 grupos ou 9, dependendo das turmas aí, que fizeram uma pesquisa no primeiro semestre. Com base nisso, a gente fez as avaliações, a gente, enfim, desenvolveu todo o primeiro semestre. No segundo semestre, a gente, com base nessa pesquisa, vai desenvolver 3 produtos diferentes, tá joia? Nós dividimos da seguinte forma, a gente pode até pôr em discussão, mas já está decidido, tá, moçada? Os grupos de edificações, então, o curso de edificações, vai produzir vídeos sobre os temas que vocês pesquisaram, tá joia? A gente vai delimitar um tempo, um formato, enfim, né, e ver com vocês que ideias vocês têm a respeito desses vídeos. Mas o fato é que Edificações vai produzir um vídeo, Mecatrônica vai produzir, cada grupo, um podcast sobre o tema que pesquisou, tá joia? E Informática, daí junto com auxílio, inclusive, aí com o professor Éder Pansani, vai desenvolver uma página de internet que vai disponibilizar esses materiais produzidos por Mecatrônica e Edificações. Tá joia? Então, a gente vai produzir uma página, acho que o Éder pode falar um pouco melhor. A gente vai produzir uma página, nessa página, então, do tema 1, que eu acho que é direitos, enfim, democracia e direitos, não me lembro agora. Mas vamos supor que democracia e direitos seja o tema 1. Então, na página vai ter um link lá, tema 1, que vai abrir uma página. Nessa página vai ter uma descrição sobre isso, que vai ser feito pelo pessoal de informática, pela turma do grupo 1, pela equipe, o grupo que pesquisou o tema 1. Vai ter ali, nessa página, o podcast que o pessoal de mecatrônica produziu, né, do tema 1, e o vídeo que o pessoal de edificações produziu, né? Então, a gente vai fazer um trabalho aí que vai integrar os 3 cursos. Essa é a ideia básica, tudo bem? Então, o que vocês vão fazer agora é revisitar o trabalho que vocês fizeram. A gente ia pedir um passo a passo, né? A gente ia pedir para vocês um roteiro do que vocês vão colocar no podcast, no vídeo, antes de pedir exatamente o podcast e o vídeo, mas a gente decidiu que já dá para a gente começar, né? Então, vocês vão começar a produzir um material e aí vocês vão começar a ter dúvida. E aí que entra o nosso plantão, tá joia? Não impede que vocês coloquem, pelo menos nas aulas de sociologia, as dúvidas que vocês têm. Na medida do possível, do desenvolvimento do nosso conteúdo, eu posso tirar algumas dúvidas nesse sentido. Vocês podem mandar mensagem para mim, preferencialmente aqui pelo Teams, para tirar dúvidas também. Mas a gente vai fazer essas reuniões que a gente está fazendo agora, a gente vai fazer quinzenalmente para tirar as dúvidas de vocês. Tudo bem? Então, a gente vai sempre confirmar a marcação, porque às vezes tem alguma reunião, alguma outra atividade do Instituto que a gente não possa abrir essa aqui. Mas, em termos de organização, em geral, vai ser a cada 15 dias uma reunião dessas aqui. Tá joia, moçada? Então, só para reforçar. Nesse segundo semestre, daí a gente vai dividir atividades do terceiro e do quarto bimestres. Edificações, cada grupo vai produzir um vídeo. Mecatrônica, cada grupo vai produzir um podcast. E informática, cada grupo vai produzir uma página que vai armazenar essas outras 2 atividades dos outros 2 cursos. Tudo bem? O podcast e o vídeo. Como é que eu produzo um podcast? Como é que eu produzo um vídeo? Como é que eu produzo uma página? É uma discussão que a gente vai começar a fazer, né? Aqui o Anésio tem um pouco mais experiência nisso e o Éder também. E aí a gente vai tentar dar as orientações adequadas aí para cada grupo, para todos vocês, enfim, de como isso se produz. Anésio, não sei se fiz uma boa primeira abordagem. Sim, fez. Deixa eu mostrar aqui como é que seria mais ou menos uma.
Vê se você consegue me tornar apresentador. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Éder. Você que já está aí. Boa tarde. Bom, seguinte, vamos lá, pessoal. Como que seria isso, primeiramente? A dinâmica, ela vai ser pautada, né, na ideia, como o Michael disse, né, de cada, no caso, curso, né? Então, no caso, edificações ficariam com vídeo, mecatrônica, podcast, e informática teria o trabalho, na verdade, de apresentar essas informações. Então, para o pessoal de informática, já tem em mente que vocês vão trabalhar com o modo de apresentar essas informações, tá? Aqui nós temos um exemplo de um site que trabalha, que é a Rádio Novelo. A Rádio Novelo, ela trabalha com criação de podcasts para, como é que fala? Para canais como, por exemplo, Globoplay, Spotify, né, revista Piauí, né? Então, assim, eu abro a página, tenho informação, né, sobre o que é essa página, o que eu vou encontrar aqui, né? E os podcasts, certo? Então, a ideia é que a gente consiga reunir as informações, né, em formato vídeo, em formato podcast e os textos de introdução em uma página apenas, tá bom? Como que a gente vai fazer, né? O Michael falou, e eu acho que é uma preocupação nossa, que a gente consiga desenvolver isso por etapas, né? Que a gente vá desenvolvendo ao longo desses encontros quinzenais que nós teremos com vocês, tá? Mas eu não sei, não tem problema, né? Eu trabalho tenho noção de como é que fala, de edição, de áudio e vídeo, né? E essas orientações quinzenais, elas também servirão para isso, tá? A ideia, se eu pudesse falar assim, o objetivo desse trabalho conjunto, que finalmente a gente está revelando para vocês o que vocês vão fazer, né? É que vocês consigam, de alguma forma, utilizar a criatividade de vocês para apresentar o conteúdo que vocês pesquisaram ao longo do ano em sociologia política e filosofia política, né? Então, assim, é um trabalho que vai ser desenvolvido ao longo desse semestre, tá? E a ideia dessas reuniões quinzenais é que a gente consiga ter com vocês mais contato, que a gente consiga estar mais próximo de vocês, tá certo? Então, assim, os grupos, eu acho que o Michael e a gente falou por alto, assim, sobre essa questão, né, dos grupos, né? Quem tiver digamos, quem quiser conversar sobre a questão da formação dos grupos, né? Procure eu e ele, para a gente decidir conjuntamente qual vai ser a melhor solução. Lembrando que, como é um trabalho conjunto, eu prefiro, na verdade, eu acho que na verdade nem prefiro, mas seria melhor que vocês, quando tivessem dúvidas, né, procurassem tanto o Michael quanto eu, para que a gente tenha noção das necessidades de vocês, tá certo? Bom, no primeiro momento é isso, Michael, que eu tenho para Sobretudo, falar. tá, desculpa, só uma informação a respeito disso. Quando tiverem dúvidas, o melhor lugar para solucionar essas dúvidas são essas reuniões quinzenais, tá joia? Porque daí aqui a gente está junto, às vezes vocês têm uma boa ideia, mas aí você pergunta para mim, eu tenho que consultar o Anésio, isso dá um trâmite muito longo, né? Se a gente debate isso aqui na reunião, acho que fica muito mais fácil, muito mais simples. E sem contar também que às vezes muitas das dúvidas de vocês ficam perdidas nos fluxos de mensagem do WhatsApp. E isso acaba sendo meio prejudicial para a gente, porque às vezes, como o Michael bem disse, né? Então, assim, tem que procurar um, e depois a gente tem. Eu acho que, tipo, esse momento, eu acho que a proposta aqui, na verdade, é que a gente consiga, né, por meio dessas reuniões, tirar não só as dúvidas de vocês, mas também tirar a dúvida de algum colega de vocês, entendeu? Bom, eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Éder, você quer falar alguma coisa antes da gente abrir para perguntas? Porque a Carol já está na fila. Sim, só uma colocação. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Agradecer o convite dos professores aí, do Anésio e do Michel, que me chamaram para o projeto. Só queria colocar assim, eu estou entrando nesse momento, então eu não vou ter uma atividade como os professores do Anésio e o Michel. Então eu não vou saber muito bem dos grupos, as coisas, como já é um trabalho em andamento. Então eu vou dar um apoio um pouco maior para o pessoal de informática no site, mas eu tenho também experiência
com vídeo, com podcast, eu posso colaborar em algumas coisas também, tá? De repente, na falta deles, ou quando eles não souberem, vocês podem me perguntar. Se eu não tiver condições, eu consulto eles ou a gente tenta descobrir. Mas nesse primeiro momento eu vou tentar só formatar um pouco. Eu ainda tô. A gente conversou na semana passada, então eu ainda tô me inteirando de algumas coisas. Mas avisar, Ótimo. agradecer e que eu fico à disposição. Acho que é só. Muito obrigado, Éder. Bom, vamos abrir, Michael, então, para as questões? Positivo. Vamos lá, pessoal. Como vocês não podem digitar, né? Porque é uma sala que acabou de ser criada, a gente vai precisar que vocês falem, tá? Então vamos lá. Quem vai ser a primeira pessoa? Carol? Você estava com a mão levantada. Senhor, é a Gabi. Eu tenho uma pergunta em relação aos tempos do podcast. Tem um máximo ou um mínimo? Tá, ótimo. Bom, o que acontece? A experiência que eu tive com o pessoal de informática que eu passei esse mesmo trabalho para eles no... Esse mesmo não, né? Foi um tema diferente. No primeiro semestre, eu havia colocado, Michael, aí depois cabe a gente conversar, tá? De limite de 7 minutos para o vídeo e 25 para o podcast, né? Então, eu acho que digamos, esse tempo é um tempo talvez mais que necessário para a gente desenvolver um podcast e um vídeo, tá? Bom, então eu acredito que a gente pode começar a partir dessa definição temporal. O que você acha, Michael? Desculpa, é 7 minutos vídeo e 25 podcast? Até. Tá. O que você acha? Eu coloco como orientação, eventualmente um vídeo durar 8 minutos, aí eu acho que o grupo pode, né, fazer essa avaliação. Vamos tentar usar isso como parâmetro. Claro que um pouco menos, um pouco mais é razoável, né? Mas não dá para fazer, por exemplo, um podcast de 1h30. Né? Exatamente. Então, a gente tem isso como parâmetro. Pode variar? Pode variar. Não pode ser um vídeo de 1 minuto, por exemplo. Embora vídeos de minutos sejam uma ideia interessante, mas não é a nossa proposta aqui. Eu ia falar isso, tipo assim, pode ser... Nossa, vai ter que ser muito bom mesmo. Não, tem festival de vídeo de minuto e tal, que vale a pena, mas, assim, a nossa proposta é mais ou menos essa. Então, passar as informações de um vídeo em 7 minutos, né, a gente acha que é razoável, né, pode ter variação em relação a isso, e um podcast de 25 minutos. Pessoal, a explicação do até 7 minutos é uma, na verdade, porque se no YouTube ele dispõe de algumas ferramentas, o Éder pode explicar isso melhor. E essas ferramentas, elas conseguem mensurar, na verdade, o tempo médio que uma pessoa passa vendo um vídeo. E o tempo médio hoje de uma pessoa vendo um vídeo no YouTube é de 3 minutos e 30 até mais ou menos 5 minutos no máximo estourando. Então, por que você está colocando 7? Porque 7 é um minuto, tipo assim, seria o tempo que vocês poderiam se orientar para fazer um vídeo. Eu não vou falar 3 minutos, eu não vou falar um vídeo de 3 minutos, ou um vídeo de 5, né? Então, eu acho que esse limite aí é um limite que talvez com o qual vocês possam lidar de forma mais tranquila, entendeu? Não é muito curto, nem muito longo. Tá? Quem mais? Outra pergunta, senhor, sobre os participantes do grupo. Todos teriam que participar tanto do vídeo ou do podcast? Aparecer? Todos teriam que participar de certa forma, falar ou aparecer. Michael, essa é a pergunta que sempre aparece. Olha, Então, pode falar, vai. Eu vou dizer assim, é interessante que todos participem da elaboração, tá joia? Isso é fundamental, assim, é legal que o grupo tenha, inclusive os grupos que não tiver participantes envolvidos na produção, vocês poderiam entrar em contato com a gente para a gente poder, porque isso é um problema para os alunos que trabalham no grupo, frente aos que não trabalham, e isso é um problema para a gente poder avaliar também, né? Mas a gente não quer ter esse problema. A gente quer incentivar esses alunos que não estão participando, entender o porquê que eles não estão participando e tentar integrá-los aí, organizá-los nos grupos. Então, a gente pode ajudar vocês, né? Caso só um participante esteja mais atuante ou dois e os outros não estejam, comuniquem a gente tenta conversar para inserir ele em atividades relacionadas ao produto aqui, né? O que vocês vão fazer. Não vejo necessidade de todos a participarem e aparecerem no vídeo ou narrarem e falarem no podcast, mas eu acho que esse pode ser uma orientação que o grupo pode tirar. Se não, todos nós vamos, até para evitar que alguém não faça nada e outro faça, não, vai todo mundo participar em cada, né, pedaço do podcast, enfim.
É possível, mas não é absolutamente necessário. Penso eu, tá, Nézio? Não, mas era exatamente essa resposta que eu ia dar. Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e ouvissem com bastante cautela, que eu vou falar isso com bastante calma. Semestre passado, na etapa 2, nós tivemos problemas com grupos, tá? Tivemos problemas com grupos no que tange a questão, por exemplo, seja de participação, seja de entrega do trabalho final. Então, chegamos numa ocasião em que, acho que talvez faltando algumas horas para a entrega do trabalho, eu fiquei sabendo que um grupo todo havia se, como é que fala? Desintegrado, né? Então, essas reuniões, elas vão funcionar exatamente para que a gente tenha condição de mensurar e de entender como é que está sendo, digamos, talvez o progresso do trabalho, apesar que esse termo não é bom, a união do grupo, tá? E como, na verdade, como vocês trabalham de forma, enfim, como o grupo está trabalhando. Então, o que acontece? Essas reuniões, elas, além de ter essa finalidade, com elas a gente vai conseguir, na verdade, progressivamente entender como está sendo feito o trabalho de vocês e não deixar que isso ocorra como ocorreu no bimestre passado. Tá certo? Então, digamos, talvez essa primeira, como é que eu posso dizer, Michel? Talvez uma primeira orientação já de cara que a gente pode colocar para vocês. Pode falar, Eduardo. Professor, o grupo, ele vai ser formado por integrante das 3 salas ou só de uma sala? E aí depois, tipo, eu pego, por exemplo, eu que sou de informática, depois a gente só pega o vídeo e o podcast coloca no site, ou tipo, todo esse trabalho de fazer o vídeo, de fazer o podcast, vai ser junto às 3 turmas? Michael, você quer responder essa? Você é de que curso, Eduardo? Informática. De informática, tá. Então, o ideal é que a gente consiga ir desenvolvendo conjuntamente, tá joia? A gente vai ter que ver a necessidade até com o Éder, vamos ver como é que vai o andamento da disciplina e da construção dessa página, em que momento a gente precisaria estar com esses podcasts. Mas a gente vai prontos, digamos assim, para chegar ali e publicar. Eu não sei se é uma coisa simples e rápida, que pode ser feita lá no fim, ou se a gente precisa trabalhar um pouco mais isso, né? Então, a gente pode depois ver um cronograma mais ou menos exato ali para definir, ó, tipo, sei lá, dia 5 de dezembro tem que estar todo mundo entregue, né? Que é para o pessoal da informática poder finalizar, né? E para poder finalizar até o dia tralalá de dezembro, porque a ideia é a gente conseguir terminar em dezembro isso, tá? Então, a ideia é que a gente consiga ir construindo junto aqui, todo mundo, né? Então, na medida em que o pessoal de edificações vai colocando para nós as dificuldades, mostrando o andamento do trabalho, como é que tá, e o pessoal de mecatrônica também, vocês da informática vão estando a par. Mas seria legal, sim, que vocês estabelecessem um contato, né? Por exemplo, que grupo que é o teu, Eduardo? É o 9 dele. Grupo 9. Você encontrasse o pessoal do grupo 9 de mecatrônica e de edificações, trocassem uma ideia. Se vocês tiverem uma relação mais próxima, vai ficar mais simples para você, que vai postar esse material deles, entendeu? Então, a coisa dá para ir andando junto, mas a gente vai ter prazo, né? Que vai ser o limite, assim, que, então, até esse dia, o grupo 9 de edificações vai ter que ter entregue o vídeo, assim como o grupo 9 de mecatrônica vai ter que ter entregue o podcast. Não sei se respondi exatamente o que você perguntou, mas foi o que eu entendi da pergunta. Deixa eu complementar, Michael. Eduardo, complementando o que o Michael acabou de dizer, eu acho que além dessa necessidade de vocês trabalharem em conjunto, não significa que você, por exemplo, vai ter que ajudar na produção do podcast ou na produção do vídeo. A ideia é que, na verdade, você vai reunir esse material, né? E depois vai ter que, por exemplo, uma coisa que ocorre, tá? Que vai ser necessário vocês chegarem nesse consenso. Por exemplo, depois a gente precisa ver com o Éder também, tá? Sobre essa questão, por exemplo, do template. Eu acho que o Éder tinha falado com a gente na reunião da semana passada sobre essa questão do template e tal. Então, por exemplo, vamos supor uma paleta de cores, né, para o site específico, né, um texto, eu acho que um texto coeso, né?
Então, eu acho que essas coisas vocês podem trabalhar conjuntamente, mas não significa necessariamente que você deva participar da produção do podcast ou do vídeo, tá bom? Então, assim, mas para definição da apresentação do material, eu acho muito pertinente que vocês trabalhem de forma conjunta. Outra coisa, eu acho que talvez não todos vocês não saibam, mas eu trabalho com edição de som. Então, nesse aspecto, eu vou estabelecer algumas diretrizes qualitativas, tá? Para finalização. Outra coisa que eu vou fornecer também, por exemplo, é como fazer normalização de áudio, né? Para não ficar uma coisa que acontece, por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui pela internet e tal, às vezes numa gravação o áudio do Michel ficou mais baixo. Então, assim, entender que é necessário fazer essa normalização de áudio, né? Então, essas diretrizes eu vou fornecer ao longo das reuniões de orientação, tá? Mas repetindo, né, o fato de vocês trabalharem em conjunto não significa, Eduardo, que você vai, por exemplo, ter que fazer o roteiro do vídeo do grupo 9 de Meca ou não, perdão, o roteiro do vídeo do grupo 9 de Edi ou o roteiro do podcast de Meca, entendeu? Não. Tá certo? A gente respondeu a sua pergunta? Respondeu. Obrigado. Lara? Boa tarde, professores. Eu não sei se vocês chegaram a falar disso em alguma aula, porque eu cheguei hoje de viagem, então eu fiquei fora, eu estava lá em Minas Gerais, eu não entrei nas aulas dessa semana e acabei perdendo um pouco o rumo. Mas o que eu queria perguntar é, esse vídeo vocês querem que seja, por exemplo, é, meu grupo, a gente vai fazer tipo uma explicação, uma aulinha do que a gente entendeu do tema, ou vocês querem que a gente monte uma historinha baseada no tema, ou, enfim, seja uma apresentação como se fosse de slide a nossa voz de fundo, como vocês fazem na aula. Vocês têm mais ou menos uma ideia ou isso é opcional? Michael, você quer falar? Lara, vai da criatividade de vocês fazer da forma que vocês acharem melhor, né? Você pode buscar imagens, reportagens e, enfim, como você preferir, né? Você monta slides, faz narração, aparece na filmagem. Aí eu acho que coloca trilha sonora, por exemplo. Enfim, vamos pensar assim. Qual seria a melhor forma que vocês conseguiriam transmitir esse conteúdo, né, através de um vídeo? E aí vocês utilizem, enfim, né, um arsenal de possibilidades aí que vocês tenham. Então, acho que cabe todas essas as opções que você colocou, enfim, vão surgir outras ideias ao longo do tempo, muito provavelmente, e vocês avaliem a possibilidade de fazer, né, de elaborar esse material. Mas eu diria assim, em princípio, é o melhor que for possível, o melhor que vocês acharem que derem conta e tal de fazer, é o que vocês farão, né? Vocês vão definir exatamente como vai ser esse vídeo. Ou seja, Lara, perdão, Lara. Dentro do que o Michel está falando, cabe a vocês escolher digamos, a apresentação, talvez a estética do vídeo, entendeu? Cabe a vocês. A mesma coisa, pessoal, do podcast, funciona para quem for fazer o podcast, porque quem ouve podcast sabe que existem diversos formatos de podcast, né? Existe o formato entrevista, existe o formato, por exemplo, o formato mais solitário, que é um apresentador que vai falando e vai permeando aquilo com algumas entrevistas ou sons de, enfim, né? Então, existem formatos distintos para os podcasts também. Então, cabe a vocês definirem qual o melhor formato para aquilo que vocês querem, digamos, veicular, entendeu? Câmbio. Desligo. Eu não sou de mecatrônica, mas eu entendi. Quem mais? Nossa, eu fico muito orgulhoso que a gente esclareceu tudo assim tão rápido.
Tá, pessoal, fiquem à vontade para... Professor, os podcasts, eles são ensaiados? Então a gente tem que ensaiar antes de fazer? Ou alguma coisa assim? Posso responder essa? Pode. Alan, meu lindo, meu caro, eu te falei agora. Obrigado, senhor. Você reparou, eu cortei o cabelo. Deixa eu te falar uma coisa. Existem formatos. A primeira coisa que você vai fazer, Alan, é fazer uma investigação sobre os diversos formatos de podcast. Eu posso te dar algumas sugestões. Qual você mais gosta? Nossa, é difícil falar isso porque eu estou ouvindo muitos, mas eu estou, anota aí, para quem for trabalhar. Tem um que eu estou ouvindo agora, da Globoplay, que chama República das Milícias. Qual que é a dinâmica? A dinâmica é baseado num livro, tá? Michael, esse é bom para você ouvir, porque eu sei que estuda dessas coisas da violência, do Estado e tal, é muito bom. Ele é baseado num livro, o escritor, eu esqueci o nome, e é o próprio escritor que faz o podcast. Então, o que ele fala? Ele vai desenvolvendo a pesquisa dele sobre violência, a violência na cidade do Rio de Janeiro. Aí ele oscila entre entrevistas com determinadas pessoas e, por exemplo, que tem um recurso nos podcasts agora que é o seguinte, que é você trazer elementos de outras mídias, como, por exemplo, de jornais ou vídeos, entendeu? Então, você incorpora esses elementos no seu podcast de modo que você consiga ampliar a argumentação ali. Mas é um formato, por exemplo, de uma pessoa, né? Então, a pessoa falando, como ele sabe sobre o tema, né? É muito provável que, na verdade, ele tenha um roteiro e nesse roteiro ele vai verificando o que ele vai falar, qual que é o próximo caso que ele vai falar. Esse é um formato, a República das Milícias. O outro formato, que eu ouvo toda semana, é o Foro de Teresina, que é um podcast de política, é uma bancada, são 3 pessoas, e eles fazem análise do contexto atual político no Brasil. Aí tem um entrevistador, não é um entrevistador, mas o apresentador, tem os dois, digamos assim, debatedores, né? E eles dialogam entre si, né? E o outro, deixa eu ver aqui. Então, nós temos um formato de um podcast mais individual, de uma pessoa que fala, que vai narrando determinados fatos. O outro que é um podcast mais voltado para um debate, digamos, exposição de ideias, contraposição de ideias. E vai existir também um formato em que as pessoas elas vão conversando como se tivessem mais, digamos assim, elas estão explorando um determinado assunto e elas estão ali conversando como se não houvesse, por exemplo, Michael e eu, a gente decide fazer um podcast e, na verdade, a gente está só conversando, hora eu entrevisto ele, hora ele me entrevista, entendeu? Então, tem esses formatos, assim, que de cara vocês podem... e tem outro podcast que o pessoal, que vocês são mais jovens, vocês devem ouvir mais, né? Que é aqueles podcasts mais de gamers, né? Que é um formato, tipo assim, de um fala, outro expõe a sua ideia, um ponto de vista, acaba se tornando quase um bate-papo ali. Então... Alan, você pode ensaiar, se você, né? Enfim, você pode editar depois, né? Você fala, daí você errou alguma coisa que você falou, você pode, numa edição, tirar aquilo que você errou, daí regrava. Então, assim, é uma construção, tá joia? E aí, claro, né? Eu lembro as primeiras vezes que eu gravei aula gravada mesmo, que era no estúdio e tal, eu tive que regravar 15 vezes, porque, tipo, a gente não é acostumado e tal, então a gente ensaia. Tá joia? Hoje eu já gravo as aulas para vocês, por exemplo, em aproximadamente 15 minutos. Não é sem ensaiar, porque quando a gente prepara a aula, a gente está ensaiando o argumento ali, né? Mas, tipo assim, eu não gravo 2 vezes, eu gravo uma vez só. E aí vai do jeito que saiu, né? Por isso que às vezes sai algumas falhazinhas e tal. Mas, tipo, não tem uma edição depois, porque daria muito trabalho a gente editar todas as aulas e tal, né? Então, eu faço assim, mas é possível gravar, é possível onde você errou, você grava de novo, e onde você acertou, você mantém, enfim.
Uma coisa Eu digo assim, porque, que nem o senhor falou, né? Tem podcast que as pessoas se juntam assim, como se tivesse uma rodinha e só põe um gravador ali tocando e eles vão conversando normal. E geralmente não é uma conversa meio que ensaiada, né? Tipo, eles não fizeram um podcast antes para ficar tudo perfeito depois. Era essa mais ou menos a minha dúvida. Alan, tem. mas ó, vocês têm um objetivo, entendeu? Então, acho assim, se vocês fizerem essa conversa entre vocês e numa primeira gravação já ficar perfeito, ok, entendeu? Mas daí vocês fazem essa gravação e falam assim, putz, não, mas esse aspecto aqui não foi levantado, ou essa parte aqui ficou ruim, ou eu não sei o quê. Meu, vocês vão começar a trabalhar ele, entendeu? Se tudo de uma primeira vez já ficar ótimo, parabéns. Mas É, fora Ai, isso, que você vai bom, senhor, porque construir. eu fiquei preocupado, tipo assim, tipo, ai, é que aquele grupo gravou 2 vezes e não pode gravar 2 vezes, é só uma vez. Aí eu perco ponto. Então, obrigado. Era certa a minha dúvida. não- Posso dar uma palhinha? claro. Eu também gosto bastante de ouvir podcast, mas meus temas são outros. Eu ouço bastante podcast de tecnologia. E no passado eu ouvi bastante o Nerdcast. Hoje em dia eu não tenho mais paciência para ouvir, não. Mas foi um dos podcasts mais famosos do Brasil de tecnologia, né? Uhum. E ele tem episódios que são nesse formato que o Alan falou, que é mais livre, a galera senta. Tem alguns que não tem nem pauta. Tem alguns que tem um assunto norteador, que é uma frase ali, e a galera vai Uhum. discutir daquela pauta. Isso é um bom start. Eu acho que, assim, para quem nunca gravou podcast, eu já tentei me aventurar, mas não progredi muito, assim, por falta de tempo mesmo, de tentar fazer com mais afinco. Mas eu acho que gravar uma pauta de um bate-papo livre, norteado pelo tema de vocês, depois você pode ter bastante material para editar. E aí nada te impede de recortar e É, editar essas coisas. E aí vou chutar lá que 20 minutos de bate-papo podem virar 6 ou 7 minutos bem argumentados, é, bem organizados, com uma transição. é, Isso pode te dar material. Pode ser é. que ele te dê material suficiente para falar, não, eu preciso gravar mais, gravar outra coisa ou gravar outro dia. Acho que não sei se qual que é a ideia dos professores, mas talvez poderia ser. Não precisa Claro. ser a gravação de um dia. Eu gravei hoje, essa parte do bate-papo ficou ótimo, mas falta material, falta mais. Então eu vou fazer novas gravações e aí eu vou editar e compor tudo isso daí. Edição de Uhum. podcast é uma coisa muito normal e a maioria deles tem. Inclusive É, esses daí de sessão de bate-papo livre. é. Uma coisa só que eu vou orientar vocês, pessoal, não fica parecendo que vocês estão apresentando um trabalho. Vocês podem ler, mas tem algumas dessas gravações de vídeo e tal, de podcast, que parece que a pessoa está apresentando um trabalho. Então, tipo assim, às vezes eu prefiro, tá? E aqui eu tô falando de mim mesmo, tipo, eu. Às vezes é melhor você ter uma coisa mais espontânea. Por exemplo, o Alan fala de um jeito muito espontâneo, às vezes ele tem a maneira própria dele expressar. Isso é mais interessante para quem está ouvindo do que se você ter talvez a percepção de que tem alguém lendo ali, sabe? Informações muito, sei lá, uma coisa muito quadrada. Eu tô falando mais no cuidado. Tipo assim, faça um podcast que vocês gostariam de ouvir. A dica que eu vou dar para vocês. E tipo assim, e aqui entre vocês tem muitas pessoas que falam muito bem, né? Tem pessoas que têm digamos, uma postura muito bacana na hora de falar. Então, utilizem isso. O que eu estou querendo dizer no final das contas, tipo assim, não se deixem ficar presos. Ai, mas eu tenho que ler. Não, sejam vocês, entendeu? Façam um podcast que vocês gostariam de. E dentro disso, de tal modo que no momento que vocês forem apresentar, vocês estejam falando sobre um tema que, vamos colocar assim, entendam que vocês estão falando alguma coisa ali que para uma pessoa fala assim, nossa, eu não sabia que esse era o conceito de ideologia. Nossa, eu não sabia que, sei lá, os direitos humanos são uma coisa tão importante para a gente, entendeu? Tipo assim, façam isso. Se coloquem nessa situação de, digamos assim, de ser vocês, mas ao mesmo tempo comunicar ou veicular uma informação que para outras pessoas vai ser uma coisa meio nova. E divirtam-se. Eu acho que o mais importante é isso, sabe? Ô, professor, eu não tenho muita moral para falar porque eu sou aluna, né? Mas existem alguns tipos de podcast que
eu sei que tem podcast de entretenimento, de informação, podcast de formação. E daí eu acho, na minha opinião, que para esse tipo de trabalho que a gente vai desenvolver, o de informação seria melhor, porque o de entretenimento, ele tem o subtipo, que são o de bate-papo, que é aberto, e tem o de narrador, que você falou, que se eu não me engano chama até storytelling, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o de informação, ele é embasado em noticiário. Então, você divide os tópicos que você quer colocar, que você quer falar, e daí você interliga de uma forma natural. Claro que se você não souber fazer isso, se você não for bom em se expressar, vai ficar uma coisa muito, muito forçada. Mas eu acho que se treinar bastante, eu acho que eu ficaria melhor nesse formato. Qual que é seu grupo mesmo, Lara? Eu sou de Edi, eu não seu lembro o meu grupo. grupo. Eu não lembro, acho que é o 7. Aí, ó, o pessoal de Meca aí, ó, já tem uma pessoa aí que pode ajudar vocês a pensar o podcast de vocês. E não saber Obrigado, fazer. Sr. Anésio, obrigado, Michael, obrigado, Lara, e obrigado, Éder, por tirar minha dúvida. E é sobre isso. E não saber é parte do processo, tá, pessoal? A gente está aqui aprendendo. Eu também não mando tudo, né? O que eu vou discutir com vocês é mais a questão dos conteúdos, das informações veiculadas e tal. Mas acho que, assim, a gente está aprendendo. E eu acho que essa é uma mensagem para todos nós, né? Tipo, a gente está aprendendo, a gente nunca fez esse trabalho junto, por exemplo, eu e o Anésio, agora com o Éder também, não sei, né? Se o Éder também já fez algum trabalho nesse estilo, assim. Mas a gente está aprendendo. Eu acho que é um passo interessante dentro do nosso método de ensinar, por exemplo, filosofia e sociologia políticas, né? Então, acho que, aparentemente, né, pensando em vocês, né, na qualidade que vocês têm, na criatividade que vocês têm e nas orientações que a gente pode dar para produzir esse material, acho que vai ser algo bem interessante, né? E eu quero que vocês entendam isso também. Claro que nós vamos ter dificuldades, inclusive nós, professores, às vezes, né, tipo, a questão da avaliação é uma questão difícil quando é em grupo, então a gente tem dificuldades também, né? Mas vamos tentar superar e vamos tentar fazer. Eu acho que essa é a expectativa, né? Não é muito... eu sei que nota é importante, então não tem como falar que não vale nota, a gente não vai atribuir nota, porque vai, tá joia? Mas a gente entende que é um processo, né? E é um processo de criação, é um processo de informação, e a gente tem que considerar isso tudo, inclusive para dar nota, e a gente tem que considerar que existem percalços, a gente vai entender isso na medida em que o trabalho for andando e vocês forem relatando para nós as dificuldades, porque o que não pode chegar a acontecer, que nem o Anésio colocou antes. No último dia antes de entregar o trabalho, a galera reúne e fala assim, não deu, não conseguimos nem reunir. Tipo, no último dia não dá. Então, agora a gente tentando fazer esse acompanhamento, a gente vai tentar driblar os problemas que eventualmente vocês tenham. Então, já a gente pode pensar junto uma solução, e a ideia é essa, a gente criar algo conjuntamente. Vocês não são só consumidores de informação como numa pedagogia tradicional, não, vocês estão produzindo agora. Já, então, é isso aí. Eu vai saber fazer tudo, mas a gente vai aprender. Eu honestamente sou muito dessa perspectiva de que eu acho que vocês aprendem mais quando vocês falam ou criam. Eu sou dessa perspectiva, né? Eu acho que talvez assim essa perspectiva é até um pouco radical, na verdade, né? Porque eu coloco porque eu aprendi Paulo Freire, gente. E é isso que ele coloca. A gente tem que ser o sujeito da construção do nosso conhecimento. E eu acredito nisso. E sendo bastante honesto, eu prefiro muito mais ver um aluno fazendo um trabalho desse do que fazendo um texto, sei lá, de 2 páginas. Fazer o texto também é importante, né? Não estou dizendo que não seja, mas eu acho que talvez no processo de ensino-aprendizagem, quando vocês também se colocam nesse papel de serem construtores do conhecimento e ajudar na edificação do conhecimento de outras pessoas, isso ajuda. Isso é bom, sabe? Então é assim que eu vejo, sabe? É importante vocês terem essa noção de, digamos assim, aprender pela criatividade, sabe? Eu vejo desse jeito. Não achem que a gente está fazendo, não, tá dando trabalho, tal, sabe? É óbvio que vai tudo bem, não tem problema, mas eu acho que no final das contas
eu vou reproduzir o que uma aluna do primeiro INF falou para mim. Ela falou assim que prefere trabalhos desse jeito, porque trabalhos desse jeito fazem eles aprender mesmo, fazem vocês estudarem, né? Eu acho que, de certo modo, o que faz aprender mais é quando você comunica, quando você fala, quando você expressa, né? Esse trabalho vocês vão lembrar, seja pro bem, seja pro mal, o resto da vida de vocês. Talvez o Michael e eu vai ser tipo aquele professor que fica lá assim, nossa, eu odeio aqueles caras, eles me fizeram fazer um podcast. Ah, mas assim, a gente aprendeu, mas eu odeio eles mesmo assim. Mas tudo bem. Vocês vão estar falando isso com 80 anos de idade, pensa. Esqueceu É, de tudo, menos desse trabalho. menos o trabalho, o modo como vocês estudaram, vocês tiveram que aprender para fazer o trabalho, entendeu? E isso vai ser bom, eu tenho certeza. Quem mais, pessoal? Professor, é o que meu pai fala. A melhor forma de estudar e de aprender é ensinando. Eu concordo plenamente com isso. Ô, professor, eu tô fazendo, pra quem não participou, muita gente da minha sala não pôde participar aqui porque tá fora de casa, enfim, tá na rua. E aí eu tô separando em tópico pra explicar o que vocês falaram. Eu já coloquei a proposta, eu já coloquei a questão do tempo, dos participantes e o formato. Tem mais alguma coisa que você acha legal colocar pra mim explicar? A gente está gravando aqui, Lara. Você pode dar o caminho para eles virem para essa sala aqui, onde imagino que vai ficar a gravação, e qualquer coisa também eles olham, e, enfim. Mas eu acho que essas informações que você separou aí são as centrais mesmo. Tá? É isso. A gente falou disso mesmo. Tá bom, obrigada. Obrigado, eu só não, a gente tem que ver depois, né, Michael? Tipo assim, eu acho que, por exemplo, essa questão de nota, de atribuição de nota, a gente vai, eu acho que tanto o Michael quanto eu, a gente vai talvez adotar uma postura de, como é que fala? De avaliação processual, né? Então, por exemplo, na minha disciplina, eu não posso falar pela dele, claro, mas vou continuar tendo as atividades participativas. E só que aí, por exemplo, à medida que eu for percebendo que vocês estão engajando na produção do trabalho, isso também vai ajudando, vai me ajudar a computar a nota de vocês no final, tá? É isso, assim. Mas se eu pudesse também, tipo, não preocupar quanto a isso, assim, né? Michele, Boa tarde, professores. Acho que ninguém perguntou sobre informática, né? Sobre o site que a gente vai ter que fazer. Só queria perguntar se a gente vai ter que criar um formato específico para o site ou se vai ficar em aberto para a nossa criatividade. Se vai ser só uma tela ou se a gente pode criar um menu para clicar, para abrir o podcast, para abrir o vídeo ou para abrir uma parte teórica com imagens, ilustrações. Só isso que eu queria saber. Olha o desenvolvimento de websites aí. acho que o Éder pode ajudar com essa. Mas a parte de conteúdo teórico, digamos assim, que você se referiu, Michele, é o que vai na abertura da página. Tá? Então, quando eu abrir lá o grupo 3, por exemplo, que é o teu grupo, vamos supor, isso que aparecer ali é o grupo seu que vai fazer. E aí vai ter nessa página, né, que vai ter um pouco ali da teoria, então um pouco da parte escrita e desenhos, enfim, imagens e tal, vai ter o podcast e o vídeo, tá? Mas é essa página que abre. Agora, como é que vai funcionar o menu, essa parará? Acho que o Éder vai... Ele mostrou para nós alguma coisa na semana passada. Éder, você quer falar alguma coisa? Eu estou pelo celular, porque meu computador deu tela azul e reiniciou. Então, ele me deixou na mão nesse momento. Eu não consegui compartilhar nada agora. Então, na verdade, eu perdi a pergunta da Michele. Se ela puder repetir, por favor. Boa tarde, professor Éder. Eu queria saber sobre como a gente vai fazer o nosso formato, se vai ter menu para, por exemplo, abrir o podcast, abrir uma parte para o vídeo, como vai funcionar, se vai ser só uma tela, vai ter o vídeo, depois o teórico, o podcast. Eu não defini, tá? Sendo sincero, a gente conversou faz pouco tempo, eu não defini essas coisas fixamente. Mas o que eu pensei a priori? Eu vou fazer uma parte, eu vou fazer uma forma de criar um menu em conjunto com o Anésio e com o Michel. A gente vai fazer uma... Micael, né? Acho que eu falo o nome dele. Eu vou fazer
template padrão, uma coisa padrão, para colocar todos os temas lá dentro. Então, aí, quando eu clicar no link, eu vou chamar a página que, por exemplo, você ou você e o seu grupo desenvolveram. E aí, lá dentro, eu acho que ali eu não devo dar grandes pitacos ou tentar colocar nada padrão. Eu acho que vocês têm que ter liberdade para exercer a criatividade de cada um. Então, eu vou desenvolver uma coisa, quando acessarem lá, projeto alguma coisa, vai cair num site que acessa todos os temas. Aí, daí para frente, se você vai desenvolver uma single page application, que é uma página só com tudo dentro, vídeo, podcast, as informações, a pessoa navega numa única página, ou se você preferir criar uma página de apresentação com um link para o vídeo em tela cheia, com um link para o podcast, e ter 2 ou 3 páginas, ou talvez até mais, aí eu acho que fica a critério de vocês. Então, no meu primeiro pensamento é isso. Você está me ouvindo? Eu acabei nem perguntando se o microfone está bom. Tá meio Dá pra falhando, ouvir? Éder, mas a gente conseguiu ver as orientações gerais, assim. Penso Tá, eu, Michele, o que você me diz? Deu para entender, eu achei que ficou bastante explícito o que ele falou. Eu entendi, vai ser tipo uma parte principal com todos os temas, e aí quando a gente for clicar em algum dos temas, vai ser o nosso trabalho em específico. Então tá tudo certo. Era só isso que eu precisava saber. Mais dúvidas, pessoal? Bom, uma sugestão que eu daria é, além de vocês olharem os formatos possíveis, né, de vídeos e podcasts, né, que existem, o Anésio já fez uma abordagem aqui, é vocês reunirem os grupos e verem os temas que vocês já pesquisaram, né? Então, dá uma reunida, conversa, vê que conteúdo é, dá uma olhada nos formatos, por exemplo, de podcasts, como é que vocês podem pensar esse conteúdo ser passado por esse meio, né, por esse formato, e discutirem entre vocês, né? Daqui 15 dias a gente vai fazer uma outra reunião, mas vocês podem tirar as dúvidas com a gente no meio do caminho, não tem problema. Mas se a gente puder ir centralizando, né? Vocês podem até deixar as mensagens e tal, né? Mas a gente sempre, porque daí como a dúvida de um é possível que multiplique para vários outros grupos, a gente pode tirar essas dúvidas que vocês vão colocar ao longo do tempo aqui na reunião, tá joia? Então vocês podem ir anotando, mandando e tal. Às vezes a gente não responde tudo na mesma hora, ou, né? Mas a ideia é a gente ter essas perguntas como pauta para essa nossa reunião aqui, a gente tira as dúvidas, né? Claro que algumas coisas mais urgentes a gente pode ir respondendo meio no bate-bola, né? Tipo, vocês perguntam, a gente já responde. Mas a sugestão seria essa. E se eu fosse dar uma outra ainda, se vocês quiserem já se conhecer os grupos que pesquisam o mesmo tema nos diferentes cursos, procurem uns aos outros aí e vejam, tipo, quem é dos 3 cursos que está pesquisando o tema 1, quem que está pesquisando o tema 2, e assim até o fim, para vocês já irem se alinhando, entendeu? Acho que a ideia agora é só vocês terem um pouco desse norte, verem os materiais diferentes, né, que podem ser produzidos, e os conteúdos que vocês já pesquisarem. Isso já vai ter muita coisa na cabeça de vocês e vai surgir 1 milhão de dúvidas que vai ser o tema da nossa próxima reunião. Diga, Ellen. Boa tarde. Eu só queria perguntar se, tipo assim, vocês falaram que a gente vai ter que meio que apresentar o tema, como eu sou de informática, a gente vai fazer o site, né? Então, apresentar o tema, a gente põe um texto e depois colocar o vídeo e podcast. Aí eu queria saber se esse texto vai ter, tipo, um resumão para ser mais explicado no podcast e no vídeo, ou vai ser uma coisa bem explicadinha, tipo, curiosidade, tudo. Não, eu acho que penso eu, tá, Nézia? A gente pode ir discutindo isso ao longo do tempo aqui, mas a ideia é você apresentar de uma forma geral o tema, por exemplo, direitos humanos, né? Então você vai fazer essa página com algumas ideias gerais, centrais, e que estejam, né, sendo veiculadas pelas mídias que você anexar aí na página, né? No caso pelo podcast e o vídeo. Então, assim, dá uma visão para quem abre a página saber o que são direitos humanos, o que está sendo trabalhado nesse conteúdo, umas ideias gerais, não é nada, assim, longo, né? É mais, creio que eu, visual e informativo no sentido mais light, digamos assim. Nada te impede, Ellen, de trabalhar, por exemplo, talvez colocar um complemento de informação, por exemplo, se alguém no podcast falou alguma coisa sobre, sei lá, vamos supor, alguém no podcast mencionou algum dado e você quiser utilizar um dado mesmo oficial, né, para ilustrar ali e tal.
utilizar recursos também, porque design de websites é uma disciplina que vocês têm agora no técnico informática, mas também teriam, por exemplo, se fizessem comunicação, se vocês forem fazer publicidade, sei lá. E uma coisa que vocês aprendem são algumas técnicas de composição dessas páginas. Por exemplo, tem uma técnica que é o olho, né? Então, tipo assim, você recortar um trecho digamos, de uma entrevista e colocar ela, por exemplo, no centro da página. Você pode, por exemplo, transcrever uma parte do podcast e colocar como chamada, né? Mas fazer um texto introdutório sobre o tema, né? Eu acho que o que vai ser geral é a necessidade de um texto introdutório sobre o tema, mas o recurso que você for utilizar, eu acho que podem ser os recursos que você aprende na disciplina ou recursos que você vê, por exemplo, em alguns sites quando vai apresentar alguma entrevista, algum vídeo, alguma coisa assim. Chael, você entendeu, Ellen? Entendi sim, obrigada. Tem uma aluna aqui que eu não vou mencionar quem, que ela quer saber como é que faz o vídeo. Então, bom, seguinte, da mesma forma que eu dei orientação sobre o podcast, eu vou orientar sobre o formato do vídeo, os formatos disponíveis de vídeo. Tá? Então, por exemplo, tem formato de animação, tem formato até mesmo que nem pessoas aparecem, né? Que são animações, né? Animações mais dinâmicas e tal. E hoje tem um aplicativo, até me falaram sobre esse aplicativo, não me lembro agora, um software, alguma coisa assim, que você vai produzindo vídeo, todo tipo de animações pré-definidas, entendeu? Então, assim, você pode utilizar o formato que você quiser, fica a seu critério escolher esse formato. Pode ser, talvez, um formato de um jornal, não sei, né? Eu acho que fica a seu critério. Primeiro, eu acho que é definir o formato. Segundo, tendo definido o formato, qual que é a melhor expressão que vocês conseguem com os grupos de vocês, né? Como é que vai ser a melhor forma de vocês trazerem à tona ou trabalharem esse formato, né? Qual que vai ser a melhor forma de vocês trabalharem o formato? Que mais? E dentro do grupo, lembrando, né, que, tipo assim, não precisa todo mundo aparecer, mas pode uma pessoa, o grupo fazer o roteiro, outra pessoa decide fazer edição, outra pessoa decide trabalhar sei lá, a edição do áudio, né? É isso, assim, eu acho que, tipo assim, como fazer o vídeo é uma pergunta que cabe aqui agora, porque a gente está falando sobre esses diversos formatos. E da mesma forma que no podcast, eu acho que é interessante você definir esse vídeo. Tem uma coisa curiosa que eu tô achando, que tá tendo muitos vídeos de entrevistas, tá surgindo muitos canais de entrevista no YouTube. E, Michael, é a mesma coisa com podcast, cara. Só que é um podcast filmado, entendeu? É um formato. Alguma coisa te impede de não fazer? Não te impede, porque é um formato de vídeo que está sendo veiculado agora no YouTube, né? Então, assim, você pode fazer isso? Pode, tranquilo, né? Mas é um vídeo. Entendam que vocês estão fazendo um vídeo, vocês não estão fazendo um podcast filmado, tá? E aí você pode usar recursos visuais, né? Tipo, eu costumo... imagens, por exemplo, algum tipo de animação, recorte de alguma entrevista que já exista, Isso. né? Eventualmente. Enfim, muitas coisas são possíveis. A questão é vocês terem um padrão de onde sair. Então, aí a ideia de reunir o grupo, ver qual é o tema, verem alguns vídeos, até sobre o tema mesmo, né? E falar assim, não, esse aqui é legal, vamos pegar esse modelo de vídeo. O tema, claro, que é vocês que vão, o roteiro, enfim, vocês que vão criar, vocês vão copiar de um outro vídeo. Mas, assim, quando vocês veem um vídeo e falam assim, putz, esse aqui é um modelo legal, e vocês discutem no grupo e decidem, é um passo dado, tá joia? Então, acho que essa que é a ideia. Vocês assistem alguns, veem, né, qual que é a melhor forma, se coloca animação, se faz modelo de entrevista, se faz modelo de um jornal nacional da vida, sei lá, né? Vocês estudem aí, né, como, né, a melhor forma. E é isso, né, é uma tentativa. A gente vê, daí de repente vocês começam a fazer e dá muito trabalho, mas o que vocês fizeram dá para produzir alguma coisa parecida, um pouco diferente aqui e acolá. A gente vai mudar o rumo aproveitando o que vocês fizeram. A gente, eu digo vocês, né? Né? Daí, tipo, vamos colocar trilha sonora. De repente, a gente vai colocar.
mas no meio do caminho, tipo assim, não rolou colocar, não ficou bom, coisa assim, não precisa, né? Mas vocês têm que ter, né, um horizonte aí. Então, vejam alguns vídeos e, né, às vezes os vídeos mostram várias imagens, né, com, enfim, talvez, né, notícias de jornal, coisa assim, e o narrador por trás. Não, exatamente. Não Então, precisa é nem possível, aparecer, né? é possível. Só Tem uma. escolham, né? Escolham Isso. qual o modelo que vocês acham que, esse a gente dá conta, esse é legal, esse, né? E a gente começa. Não impede de mudar no meio do caminho também, né? Tipo, vocês começam a fazer uma coisa mirando a A, mas vocês no meio do caminho pegam um atalho ali para o B, né? Não tem problema. E tem outra coisa. Deixa eu lembrar aqui. Nossa, gente, passando tanta coisa pela cabeça. Aguenta aí. O que eu ia falar era sobre. Não era as ferramentas. Tá, lembrei, ó. Atenção, isso vale para as 3 turmas: pré-produção, produção e pós-produção. Pré-produção, produção e pós-produção. Pré-produção, o que vai concatenar? O que corresponde às etapas? Criação de roteiro, definição disso que o Michael falou, do formato. Produção, a gravação. Pós-produção, edição e montagem. Então, reparem que são 3 etapas. 3 momentos. Cada momento desse vai ter etapas bastante específicas. Então, reúnam em grupo e definam o cronograma desses momentos, né? Como que nós vamos fazer a pré-produção? Quem quer fazer o roteiro, né? Quem pode dispor, sei lá, de uma... como é que a gente vai gravar o podcast, né? Pensar tudo isso, né? E lembrar que, tipo assim, quanto mais vocês dividirem a partir de agora, menos trabalhos vão ficar, por exemplo, para a última semana de entrega. Só lembrando. E é isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que o mais interessante agora, como o Michael bem frisou, é tentar definir os formatos, tentar definir... acho que o grupo de trabalho é bom também, sabe? Vocês definirem um grupo de trabalho, né? Não é todo mundo que tem facilidade com escrita, mas tem gente que fala bem. Então, assim, definir esses papéis para esses momentos específicos, tá certo? Bom, deu 1 hora de reunião, acho que a menos que tenha uma dúvida muito urgente aí, a gente poderia ir encerrando. Eu tenho, muito rápida. Vocês sabem mais ou menos onde que vai ser? Tipo assim, para a entrega vai ser final de novembro, começo de novembro, final de outubro, começo de outubro, meio de outubro. Vocês sabem mais ou menos quando que vai ser? Eu preciso de uns 3 meses para esse trabalho, hein? Tá, joia. Eu preciso de 1 ano e meio. A Mileide agora resolveu falar. Eu entrego junto com o TCC, pode? Ó, nós vamos fazer assim, a gente vai olhar o cronograma com base nos fechamentos de bimestres e tal, né? E a partir daí a gente pode elaborar, falar assim, bom, o que dá para fazer até dia tal, que eu não estou com o calendário aqui para dizer isso para vocês agora, mas até dia tal. A gente vai ver, o que mais ou menos a gente pode definir, né, eu com a Nés e o Éder, como meta para a gente fazer nesse período. E aí a gente tem isso como avaliação, porque a gente precisa, né, de uma nota do bimestre, coisa e tal. Então, a gente vai definir esse período e vai definir o período do bimestre seguinte, tá joia? Então, a Anésio colocou 3 etapas, mas talvez aqui a gente divida em 2 etapas a título, né, de bimestres, tudo bem? Mas eu acho que a primeira etapa, que eu acho que cabe a vocês perguntar, mas a gente vai definir o cronograma exato, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai anunciar com antecedência e tudo mais. É vocês começarem a definir isso que a gente já colocou, né? Darem uma boa olhada no que vocês já pesquisaram, ver os modelos que tem disponíveis do que vocês têm que produzir, no caso, enfim, podcast, página ou vídeo, né? Conversem entre vocês e, se possível, né, um terceiro passo para a próxima quinzena nossa é vocês conhecerem as pessoas dos outros cursos que estão pesquisando esse tema também. Eu acho que se vocês derem esses passos até daqui 15 dias, vocês foram longe. E aí a gente volta para tirar as dúvidas e conversar. Perdão, Michel. Pode falar, pode falar. Eu tô com as datas abertas mais ou menos. Eu sei que eles precisam de datas e é importante. Então, assim, a gente não definiu nada ainda, não são datas finais. Mas mais ou menos um norte. Vocês vão ter que fazer 2 entregas.
Uma vai ser aí em meados da primeira semana de novembro, mais ou menos ali dia 6, 7, 8, 9 de novembro. E a segunda entrega vai ser mais ou menos na primeira semana de dezembro, até o dia 10 de dezembro, dia 11 de dezembro. Mais ou menos, tá? Pode ser que a gente altere essas datas ainda. Mas eu acho que vai ser... Perdão. Pode falar, Ed. Falei, mas é algo nesse sentido. Pense aí no comecinho de novembro e no comecinho de dezembro. Então, esses vão ser as duas coisas. Novembro mais para o começo, dezembro mais para metade de dezembro. Lembrando que isso é importante que o Éder está falando por um motivo, porque quinta-feira agora nós teremos uma reunião, que é uma reunião, na verdade, de planejamento docente, com algumas possíveis mudanças no calendário, e a gente não quer deixar esse trabalho, eu acho que é um consenso entre nós três, nós não queremos deixar esse trabalho para janeiro, tá? Então é por isso que a gente vai tentar finalizar ele até em dezembro, tá? Mas calma que as datas elas vão ser bem definidas. E também o que eu preciso fazer depois, Michael, atualizar os grupos. A gente precisa atualizar os grupos, né, para colocar a lista dos grupos respectivos em cada turma. Professores, eu não sei se isso é algo viável para vocês, mas quando vocês forem atualizar os temas, vocês acham legal colocar o nome dos participantes, tipo assim, Meca, Info e Edi, e soltar separadamente lá no Moodle? Porque daí a gente já pelo menos tem uma ideia mais ou menos de quem são as pessoas que tem nos outros cursos. Sim, mas é isso que eu vou fazer, né? É o que eu vou fazer, Lara. Eu só vou atualizar, na verdade, isso aí tudo, tá bom? A gente vai fazer isso. Disponibilizar para vocês saberem quem são. Uhum. Tá bom? Tá bom, entendi. Tinha boiado. Não, relaxa. Estamos todos boiando. E a gente tendo um trabalho de perguntar quem são as outras pessoas, né, de Meca, que tá com o mesmo tema. Pessoal, mas façam isso, se conversem, se comuniquem, se conheçam. Não precisa ser só ordem de professor, olha, conheça aquela pessoa. Eu acho que vocês podiam deixar a gente entregar esse trabalho junto com o TCC, entendeu? Porque daí tem tempo, a gente consegue desenvolver, a gente entrega... ano que vem, dá certo, dá um tema curtinho, 1 ano. Tá. De repente você faça algo parecido para o TCC, mas essa é outra conversa. Ou, de repente, você pega gosto e passa a fazer um podcast ou uma série de vídeos para a internet. E pode ter patrocínios e tudo mais e ser o próximo nome da internet. Oi. Vou virar blogueira com os meus 1000 seguidores no Instagram. Possível, exatamente. Eu acho que é isso, né, galera? De minha parte, é também. Mais alguma coisa, pessoal? Pegar essa gravação? Desculpa? Como é que o pessoal vai pegar essa gravação? Eu não sei como é que funciona, porque eu acabei de criar esse grupo, acho que vocês não estão cadastrados, eu acho que eu cadastrei só a Nes, porque eu não sabia nem como é que funcionava. Não sei se eu consigo. Eu dou conta, pode ficar tranquilo. Daí depois a gente vê quem criou a reunião, no caso o Mikael, vai receber um link lá. Eu vou pegar ele aqui daqui a pouco, aí porque... disponibiliza. Assim que todo mundo que fechar a reunião, todo mundo sair. Tá. Daí a gente por exemplo, se parar de gravar agora, eu acho que a gente já consegue. Não sei. Deixa eu parar. Para de gravar aí que vai aparecer daqui a pouco, aí eu já salvo no YouTube e mando o link